visão, como que deve ser o comportamento na hora do relacionamento amoroso de um católico, como que a igreja vê o namoro. Quando que foi que você percebeu que gostaria de falar sobre este assunto? Olha, Isabela, na verdade, desde o meu início, assim, na minha caminhada cristã na igreja, eu sempre fui muito curiosa, né, a buscar o que a igreja pensa sobre diversos assuntos, né? Isso com os meus 17, 18 anos, eu nem namorava ainda. Então, foi assim um desejo natural mesmo, e até porque, pelas dúvidas que as pessoas têm, às vezes tocam no assunto, a gente não sabe responder, curiosidade também de jovem, né? Jovem tem muito essa coisa de questionar, mas por que isso? Por que não pode isso? Eu quero entender, né? Então, eu acho que isso já é algo meu, assim, já de muito tempo mesmo, né? Eu sempre procurei ler, procurei aprofundar, procurei estudar. E quando, além de você pesquisar, você percebeu que gostaria de disseminar todo o seu conhecimento? Quando que você começou a palestrar em grupos de jovens, em encontros? Olha, eu comecei a perceber assim, uma carência mesmo, né, de formação, porque é o nosso dever como leigos, né? Os sacerdotes, né, os padres têm a missão deles, e nós leigos também, como o Evangelho de hoje disse, né, o padre fez uma reflexão muito bonita, né? Nós somos chamados a ser sal, nós somos chamados a ser luz no mundo. E às vezes no nosso ambiente, né, nosso ambiente de faculdade, nosso ambiente às vezes familiar, nós ouvimos algumas coisas, nós começamos a nos questionar e a gente, opa, isso não é o pensamento da igreja, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, né? Eu quero seguir aquilo que a igreja propõe. Então, surgiu como esse desejo, né, de passar para os outros jovens aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei. Porque a gente não pode ficar com isso só para nós. Nós temos que passar isso para as outras pessoas. E como você falou, o pensamento da igreja. Para quem está nos assistindo, que às vezes está namorando, está noivo, até mesmo já casou, né? Qual que é o pensamento da igreja sobre o namoro? Então, o namoro, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele não é um passatempo. O namoro, ele é uma preparação para algo, né? A preparação para o matrimônio. Então, o casal cristão, né, de namorados que começam um relacionamento tem que ter isso em mente. Você não está namorando para passar um tempo. Você não está namorando para vamos ver o que vai dar, né? Você está namorando visando abraçar um sacramento. Caso contrário, você está usando a pessoa para se divertir, para fazer ela perder o seu tempo, né? Então, o namoro, perdão, é esse tempo de conhecer o outro, conhecer a história do outro, conhecer os seus anseios, né? E analisar, é essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida? Essa pessoa que vai ser o pai dos meus filhos, essa pessoa que vai ser a mãe dos meus filhos, porque o casamento é para isso, né? É para a procriação, a educação da prole. Então, começar a analisar esses pontos. E, além da análise, o namoro também é a busca pelas virtudes, né? Porque não existe ninguém perfeito, né? Nós não somos perfeitos e nem podemos exigir isso dos outros, né? Mas começar a ponderar essa característica dessa pessoa. É algo que ela está aberta a se moldar, ela está aberta a buscar melhorar. É algo que eu vou conseguir conviver o resto da minha vida? E fazer uma análise de si mesmo, né? O que eu preciso melhorar como pessoa? O que eu preciso melhorar como ser humano, né? Para fazer meu namorado feliz, para fazer minha namorada feliz, né? Então, no namoro já começa esse caminho de buscar as virtudes, né? De renunciar ao egoísmo, de saber se sacrificar pelo outro, né? De abrir mão pelo outro, porque se você não faz isso no namoro, não vai surgir como uma mágica no casamento, né? E hoje nós temos observado que o número de divórcio entre os casais católicos tem aumentado, e isso tem assustado, né, a igreja, a sociedade. Então, tem algo de estranho, porque um sacerdote passa não sei quantos anos no seminário se preparando para ser padre. E o que ele faz no seminário? Ele estuda, ele reza, ele prepara para o seu sacramento. Para receber outro sacramento, que é a Eucaristia,
Nós ficamos quanto tempo na catequese, né, estudando o que é a Eucaristia, o que é o corpo de Cristo. E por que para um sacramento tão importante, que é o matrimônio, é um fim de semana de 2 dias, é o curso de noivos, vamos dizer assim, né? Eu, particularmente, acho muito pouco, né? Então, assim, o namoro é esse período de preparação para o matrimônio. Pode acontecer, porventura, que, durante este namoro, o casal chega à conclusão que, né, que não era da vontade de Deus, ou o outro descobriu que não era a sua vocação. Às vezes, o rapaz tinha vocação para o sacerdócio, a moça tinha vocação para a vida religiosa. Mas não foi um relacionamento em vão, porque foi em Deus, né, teve a busca pelas virtudes. Mas é isso, o namoro é essa preparação visando o matrimônio, né? Essa preparação madura, para se amadurecer também como pessoa. Entendi. E você falou sobre um assunto muito importante, que é o divórcio, né? Você começou a citar. Na sua opinião, por que há tantos divórcios entre católicos, né? Às vezes os dois são religiosos, mas se divorciam. Na sua opinião, por que isso acontece? Falta mesmo um preparo? Olha, além de preparo, falta também vida de oração. Porque nós não podemos perder de vista a dimensão espiritual que é o matrimônio, né? O matrimônio é um sonho de Deus, né? É um sacramento, é uma vocação, é um chamado belíssimo por Deus. E é uma instituição que tem sido muito atacada ultimamente, né? O alvo do inimigo hoje é destruir a família, porque a família é a base da sociedade. É na família que nascem as outras vocações, inclusive, né? Não tem padre se não tem família, não tem freira se não tem família, não tem um bom médico, um bom advogado se não tem família, né? A família é a base da sociedade. Então, o casal, ele não pode descuidar da sua vida, né, espiritual, sua vida de oração, assim como o casal de namorados, a confissão. E essa questão da falta de preparo, eu acho que é o maior motivo. Eu não sou casada, então eu não posso falar na convivência conjugal, mas olhando por fora, falta sim um preparo. Porque uma vez que você entende a realidade do matrimônio, a grandeza, a beleza do matrimônio, você se esforça, né, para morrer a cada dia para si mesmo em prol do outro, né? Quando a gente tem essa dimensão espiritual, a gente não vive para o aqui e para o agora. A gente vive para a eternidade. E a gente vai prestar contas para Deus um dia daquilo que Ele nos chamou a viver. Então, falta esse preparo, esse amadurecimento, né? Porque, muitas vezes, os jovens se casam levados pelas emoções, pelos sentimentos, viveram no namoro aquilo que era para viver somente no matrimônio, né? Vamos falar da castidade, né? Uma pessoa que não consegue se controlar, ter autodomínio no namoro, ela também não vai ter isso no matrimônio. Vamos dar exemplo de um caso de um marido, a esposa ter que viajar, por exemplo, e os cônjuges ter que ficar sem ter relação. Quem não viveu a castidade no namoro, quem não soube se controlar, vai ter essa dificuldade de ter essa abstinência, né? Então, assim, são diversos fatores, né, que contribuem para isso. Mas um dos maiores que eu posso dizer é essa falta de preparação, de entender o que é de fato o matrimônio. Quantas pessoas casam sabendo o que é mesmo o matrimônio? Entendi. E quando a gente fala sobre relacionamento amoroso, é um tema muito amplo, né? O que você costuma falar? Quais são os temas mais frequentes durante as suas palestras e encontros, por exemplo, encontro de namorados ou de noivos? O que você costuma, assim, que chama mais atenção das pessoas? Então, eu sempre falo nessa visão do que é o casamento. Então, da castidade. Porque a castidade, ela não é apenas a ausência de sexo. Tem gente que acha que a castidade é apenas não ter relação sexual. Mas a igreja, né, o catecismo nos ensina, baseado nas Sagradas Escrituras, que a pureza, ela é muito mais do que isso, né? A pureza, ela tem a ver com os pensamentos, com os toques, com a maneira de se vestir. Tudo isso contribui para ter um relacionamento casto, né? E eu falo muito isso assim com as moças. Nós, mulheres, assim, nós temos um papel muito importante no namoro. Por quê? Os rapazes, eles são mais visuais.
Eles se atraem mais, né, pelos olhos. Isso psicologia já explica. E eu recordo que uma conhecida minha, né, veio falar da dificuldade que ela tinha de viver um namoro casto com o namorado dela. E ela falava assim, nossa, mas é porque eu sou muito religiosa e ele não é tanto. E eu quero viver a castidade e ele não é. E eu fui só ouvindo ela falar. E o tempo todo ela colocando a culpa no rapaz. Sim. Ai, porque ele não quer, que está difícil, ele não é muito de Deus. Eu estou só ouvindo. Eu falei, olha, você que é a menina religiosa, você que é a menina de Deus, mas você não está contribuindo pela sua maneira de vestir. Então, assim, não vai acontecer uma mágica, né? De você estar ali toda sensual, com sua roupa toda provocante. Vai acontecer uma mágica que ninguém vai sentir nada. Ou então vocês vão estar lá num abraço caloroso para mim mesmo. Mas, na verdade, a gente sabe que a gente não coloca uma roupa e se tranca dentro de casa, né? A gente se veste para o outro. E nós, como cristãos, nós não vivemos para nós mesmos, né? Nós vivemos para os outros. Nós morremos para nós mesmos para viver pelo outro. Então, a maneira de se vestir é uma forma de caridade com o nosso próximo, né? Porque todos nós temos nossas fraquezas. Nós não vivemos no mundo, como posso dizer, os signos carinhosos, né? Nós não somos anjos, né? Os anjos são por espírito. Nós temos uma carne, nós temos uma realidade de pecado. É claro, o rapaz tem que fazer a parte dele, né? Mas assim, cada um procurando auxiliar o outro, né? Não colocar a culpa no outro, né? Ah, a culpa é dela, a culpa é dele. Não, cada um tem que fazer a sua parte. Eu, como mulher, como que eu posso contribuir para que o meu relacionamento seja casto? E o rapaz também, como eu posso contribuir para que o meu relacionamento seja casto, né? Porque é muito fácil exigir do outro, mas nós temos que saber também o nosso papel. Então, a castidade também passa por isso, passa pela maneira de vestir, passa pelos assuntos, pelas músicas que nós ouvimos, os lugares que nós frequentamos. Então, uma coisa é dizer, eu quero ter um namoro casto. Outra coisa é fazer por onde, né? Porque o Espírito Santo ele não vai agir na nossa alma sozinho. A gente tem que colaborar, a gente tem que fazer a nossa parte. Como eu disse, não é algo mágico, né? É uma busca, né? É uma luta. E a gente entendendo essa realidade de pecado, né? Nós sofremos com as consequências do pecado original. Então, tem que ter essa vigilância, tem que ter essa busca constante, né? Sabrine, para quem está nos assistindo, ficou interessado sobre o assunto, né? Porque é um assunto bem amplo, dá para perceber que você tem bastante conhecimento, porque você pesquisou muito, né? Estudou muito sobre o assunto. Então, para quem está em casa nos assistindo, às vezes nem iniciou um relacionamento ainda, mas tem curiosidade de saber quais são assim as instruções que você passaria para quem gostaria de se aprofundar no assunto. Olha, eu diria que oração, né? Porque não basta a gente só ler, estudar, que a gente vai virar como posso dizer, uma pessoa que absorve conhecimento e informação. Mas isso não é o suficiente, né? Para viver um relacionamento santo, um relacionamento casto, tem que ter vida de oração, né? Confissão, eucaristia, diálogo. Tem que aprender a fazer pequenas mortificações. Exemplo, renunciar, às vezes, a alguma coisa, evitar de ficar muito tempo na cama, praticar um esporte. Pode parecer coisas bobas, coisas pequenas, mas quem consegue ser fiel no pouco, consegue ser fiel no muito, né? E uma virtude vai levando a outra. Aquela pessoa que consegue negar os seus desejos nas pequenas coisas, também vai conseguir negar os desejos nas coisas maiores, né? Então, é ter essa vida, né, de jejum, de oração, né? Não basta somente ler. Eu conheço muitas pessoas assim que, nossa, são super assíduas na igreja, conhecem a doutrina da igreja, e eu vejo muito assim partilhando essa dificuldade de viver a castidade. Por quê? Só o estudo não é suficiente, né? A gente tem que ter uma vida de oração também, uma busca de renúncia, busca pelas virtudes, porque isso também vai refletir no matrimônio.
E eu queria ler um pedacinho, né, para você sobre o catecismo. Qual é o sonho de Deus, né, para o homem e para a mulher? Cabe a cada um, o homem e a mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. A diferença e a complementaridade físicas, morais e espirituais estão orientadas para o bem do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vive entre os sexos, a complementaridade e a necessidade e o apoio mútuos. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa provação, eles verão a descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. É aquilo que o padre falava no início, né? Do casal ser sinal de Deus para o outro, né? O casal levar o outro à santidade. Essa é a missão, né, do cônjuge. É levar o outro para Deus, é santificar a alma do outro, né? É ser esse sinal de Deus para o outro. E é claro, né, a procriação, a educação dos filhos. Por isso que é importante também que o casal de namorados, desde o namoro, também já conversem sobre isso, já procurem se formar sobre isso. Às vezes eu falo e parece que é desespero. Nossa, mas vai fazer quando? Vai esperar casar para pensar nisso? Né? Vai esperar bater os choques de opiniões diversas, né? É justamente no namoro que é esse tempo, né? Para se formarem juntos, de estudarem juntos. Para se conhecerem. Para se conhecerem. Né? Eu acho assim, que um namoro vivido, bem vivido, um namoro vivido de acordo com aquilo que Deus quer mesmo, um namoro santo, um namoro casto, é um matrimônio que tem a dar certo. Né? É um matrimônio que tem a durar a vida toda, o casal ser feliz com suas dificuldades, é claro, né? Que não é um mar de rosa. Mas, por isso que eu falo, o namoro é muito importante para esse período de conhecimento, né? É uma preparação para o matrimônio. Com certeza. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais tempo, a gente poderia falar muita coisa, mas o nosso tempo está acabando. Mas você trouxe aqui alguns livros, né, Sabrina? Ah, sim. Eu tenho certeza que pode iluminar um pouquinho quem está nos assistindo. Se você puder falar rapidinho sobre alguns deles, né, que você já leu. Sim. Então, é muito assunto, é muita coisa para falar na entrevista. Porque namoro é casamento, é filho, é muita coisa. Mas se você puder indicar esses livros para quem está nos assistindo. Olha, esse aqui, Teologia do Corpo, de São João Paulo II, ele melhor do que ninguém para falar do assunto, né? Esse livro aqui, ele reuniu todas as catequeses, né, sobre a sexualidade humana, sobre o plano de Deus para o homem e para a mulher. Deixa eu segurar para você. Aqui. Esse aqui é o Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino. Ele tem uma linguagem muito simples, muito acessível. Ele ensina coisas assim bem práticas mesmo, como eu estava falando aqui, né? A questão da vigilância, né? De fugir das ocasiões, qual é o desejo de Deus para os namorados e tudo mais. Esse aqui, o matrimônio cristão, ele fala um pouco do namoro também, mas ele aprofunda, né, no sacramento do matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? O que Deus espera, né, dos noivos, dos esposos? Ele também é um livro assim, com a linguagem bem simples e muito acessível. Esse aqui é o Tratado da Castidade, né, um clássico da espiritualidade, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele também vai falar da castidade de vida na forma prática, né? Não só para os namorados, mas também para os solteiros, enfim. Esses dois aqui, esse aqui não deu para falar na entrevista, é um livro de uma santa que foi casada. Nós temos também modelos de santos casados. É interessante lembrar disso, né? Isso, para mostrar que é possível, sim, ser santo dentro do matrimônio, né? Santa Giana Beretta Molla, ela foi esposa,
foi médica e foi mãe, e tem uma história assim belíssima. Esse livro dela aqui, ó, Cartas de Amor de uma Santa, é muito bonito. É as cartas que ela escrevia para o marido dela. E mostra, assim, de uma maneira simples, né, como humano, como nós mesmos, né, como que é possível viver a santidade no matrimônio. Esse outro casal também, que a gente não pode deixar de fora, os pais de Santa Teresinha, que foram canonizados recentemente, Santa Zélia e Santo Luís, né? Eles foram pais de 4 irmãs, 4 religiosas, olha aí, mas mais frutos, né, do matrimônio. Esse aqui é a espera do noivo, também tem uma linguagem muito simples, muito acessível, já é mais direcionada para as moças, né? Para nós mulheres, de como que nós devemos nos preparar, nos formar, nesse período, né? Enquanto nós estivermos solteiras. Esse livro aqui também, para nós mulheres, o privilégio de ser mulher. Esse livro, eu sou apaixonada por ele, porque fala da missão da mulher na sociedade, da missão da mulher na igreja, da vocação da mulher. É um livro espetacular. Esse livro aqui, Matrimônios Santos, pega vários exemplos de vários casais, né, que foram casados, lógico, casados, como modelo de espiritualidade conjugal. E só fazer uma observação nesse livro, que é muito importante, que pega o exemplo de Santa Rita de Cássia, que fala que Santa Rita de Cássia se santificou, mas ela ela sofreu muito, né? Porque o marido dela não era uma pessoa, não é muito fácil, né? Ele era uma pessoa muito violenta. E o padre, nesse livro, fala que esse não é o objetivo para nós, como cristãos hoje, como namorados. Porque se nós temos a oportunidade de, no namoro, fazer essa escolha correta, então nós podemos fazer. Lógico, ela já era casada, era a realidade dela, né? Então, Deus, na sua divina providência, ali, Santa Rita conseguiu se santificar. Mas se nós, como solteiros, durante o namoro, temos essa opção de ter o discernimento de fazer a escolha correta, ele vai falar, existem outros casais que se santificaram, mas foram muito felizes, como o exemplo de Santa Giana, né? Que o marido dela também foi um homem muito de Deus, o esposo de Santa Zélia também foi um homem muito de Deus. Então, o padre faz essa observação, né, de algumas santas que se santificaram num matrimônio muito difícil, né, porque o marido não era tão de Deus assim, mas ele fala que nós temos essa opção no namoro de fazer a escolha correta. E tem o último, né? O último é Como Viver a Castidade em um Mundo Super Pornográfico. Esse livro é semelhante ao Brilho da Castidade, que também fala de uma forma bem prática, né, de como viver a castidade no dia a dia mesmo. É isso aí. Então, essas são as dicas de leitura da Sabrine. Sabrine, eu gostaria de agradecer muito a você por ter vindo aqui, né, e falado para a gente sobre este assunto tão interessante. Eu tenho certeza que você despertou a curiosidade de muitos jovens, até mesmo pessoas mais velhas, que vão, com certeza, se interessar pelo tema e vão pesquisar mais. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço. Feliz Dia dos Namorados para os namorados. Para todo mundo que está nos assistindo. Se amem muito, se perdoem muito, né? E, como o padre disse, ser sal e luz no mundo. É isso que nós somos chamados a viver, né? Com certeza. Bem, para a gente poder ter tido assim, essa conversa um pouco mais aprofundada, nós não vamos ter um break do terceiro bloco. Eu vou chamar aqui o Padre Nelito para estar com a gente também. E, enquanto isso, eu quero ler as mensagens que vocês estão mandando para a gente. A Iris Marques Guimarães, nossa querida amiga, mandou um bom dia, Isabela. Saudades da equipe TV Kefas. Abraços a todos. Iris, a gente também está morrendo de saudade de você. Vem aqui fazer uma visita para a gente, participar do nosso programa, tá bom? Obrigada pela sua participação. A Lenira Rodrigues também está acompanhando a gente. O Claudinei Santo mandou um bom dia para a gente. A Maria da Penha Amorim mandou uma mensagem para o Padre Nelito. Padre Nelito, que saudades. Beijos. Essa é a mensagem da Maria da Penha Amorim para o senhor, Padre.